Então, retomando as nossas reuniões de terapeutas e todos os SAPs, né? Vamos dar continuidade ao tema O Corpo Alienado. Hoje, com a visão sociopolítica de Reich a Lowy, com a apresentação do Vanderlei Todai Júnior, né? Na primeira gravação, nós temos de Freud a Reich. Hoje nós vamos falar, ele vai falar, né? De Reich a Lowy. Para quem não conhece o Vanderlei, ele é mestre em Sociologia pela PUC de São Paulo, especialista em Ciências Sociais pela FESP, graduado em Direito, é professor universitário na Faculdade Padre Anchieta de Jundiaí há mais de 10 anos, nas matérias de Sociologia, Antropologia, História Geral e Teoria Política. É credenciado como CBT pelo IABSP e atende em São Paulo como terapeuta bioenergética. Quem não tem a gravação da primeira palestra, é só pedir o link para a supervisora, que eles já têm, todas elas têm o link, né? Acredito que todo mundo já recebeu, mas quem ainda não assistiu, acho que vale a pena assistir. Como o tempo é curto, ele fará a exposição de 1 hora e deixará meia hora, né, para perguntas. Então, peço a gentileza de vocês anotarem as questões, porque o tempo previsto para o término será às 22 horas. Né? Então, anotem suas questões, e assim que ele der o espaço para pergunta, vocês fiquem à vontade. Agora eu peço para vocês todos desligarem os microfones para não dar interferência, tá bom? E eu vou passar a palavra agora ao Vanderlei. Só um minutinho, Vanderlei, que eu já te passo. A preventiva serve para prevenir, não para punir. Serve para proteger e não para retribuir o mal porventura feito. Quem está com o microfone aberto? Em São Paulo, no começo. Vê se deu certo, Vanderlei. Deixa eu tentar subir os slides aqui. Subiu? Entrou agora. Muito bem. Estão vendo, né? Está comigo? Tá? A casa é sua. Eu fico esperando você anunciar, fazer esse anúncio. Então, fique à vontade. Muito bem. Bom, boa noite a todos, né? Sempre uma satisfação para mim estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite, né, novamente, né, da coordenação, o suporte do Carlos aí para a gente preparar essas aulas, essas conversas, né, na verdade, e agradecer a possibilidade de poder colaborar aqui com o debate da clínica social, com essa minha área, né, que é a área de teoria política, né. No encontro passado, para eventualmente quem não estava, a gente tem a gravação disponível, né? No encontro passado eu falei do Freud e do Reich a partir de uma análise do capitalismo, né? Da sociedade contemporânea capitalista, ligada à guerra e à violência, né? Nós falamos muito sobre o imperialismo e como que o Reich e o Freud viam o imperialismo. No encontro de hoje, eu gostaria de falar de um outro aspecto, né, da sociedade contemporânea, do capitalismo, que é a redução do sujeito ao trabalho abstrato. Eu vou tentar explicar e demonstrar o que significa isso. Mas, e que o Lowy e o Freud chamam de civilização,
que o Reich chama de capitalismo. E a diferença entre esses termos é importante, a utilização de um termo ou de outro é importante, carrega diferenças significativas. Eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui isso para vocês. Mas acho que a finalidade principal desses encontros é a gente poder situar a bioenergética dentro de um debate político, né? E situar aqui talvez uma colaboração do Reich que eu tenho dito, né? O Reich aqui que eu trago para vocês é o Reich da década ali, do final de 1900 final da década de 20 e o Reich da década de 30, que é um Reich que tem uma leitura materialista, né, do capitalismo. Bom, então vamos avançar um pouquinho nisso. Eu quero recuperar alguns pontos centrais do Reich para a gente poder tentar entender como é que o que ele diz sobre essa sociedade, né, contemporânea, o capitalismo, e a gente vê como isso se relaciona com o Lowen, tá bom? Então, eu vou tomar aqui os 2 primeiros slides de uma maneira mais dinâmica, quero me concentrar depois no terceiro, e se alguma coisa ficar superficial, ou se alguma coisa não ficar clara, eu peço que vocês perguntem depois, tá bom? Vamos lá. Pôr meu relógio aqui para não perder a hora. O Reich começa o rompimento por Freud com a publicação de um texto, que é um texto sobre a revista de psicanálise, que é o texto sobre o masoquismo de 1929. Esse texto depois ele vai ser publicado em forma de livro na Análise do Caráter em 1933. Mas o texto sobre o masoquismo é um texto para um artigo em 1929. Começa aqui uma ruptura mais aberta do Freud com o Reich, porque o Reich sempre tenta um processo de colaboração. Tá? Por mais que o Reich se distancie do Freud em termos de pontos de chegada, compreensões, etc., o Reich se mantém numa tentativa de, dentro da psicanálise, colaborar, e ele mesmo diz isso, estender os avanços da própria psicanálise. Né? Mas isso vai ser para o Freud um caminho de ruptura. Né? O Freud não aceita as construções e transições que o Reich coloca dentro da Associação Psicanalítica de Viena, né? E mesmo dentro da discussão do debate internacional da psicanálise. Né? Então, começa aqui uma ruptura que vai terminar ali, mais ou menos, se não me engano, em 1933 ou para 34, com a expulsão do Reich da Sociedade de Psicanálise. Tá? Mas esse debate começa já um pouquinho antes, mas esse debate fica mais claro aqui em 1929, com a publicação do texto sobre o masoquismo. Porque o masoquismo, nesse texto, o Reich vai se opor ao Freud abertamente e vai negar o instinto de morte. Né? O Freud, ele havia resolvido a questão de como o organismo se voltava para dentro, como um mecanismo de autodestruição, a partir do instinto de morte, né? Da categoria da pulsão ou do instinto de morte. Tá? Que para o Freud seria uma força orgânica inerente, né, natural ao próprio organismo, e o instinto de morte ele se direcionaria para dentro como destruição ou como autodestruição. Tá? Ou seja, o instinto de morte ele é, no Freud, um dado natural. Né? E o Reich vai se opor a isso. O Reich vai dizer que o instinto de morte não existe, como uma dinâmica natural, ele não é uma pulsão inerente ao organismo. Na verdade, o Reich ele vai dizer que eu gosto muito desse termo, né, do modo como ele põe isso. Né? O Reich diz a realidade externa desagradável cria uma realidade interna desagradável.
Ou seja, as condições sociais postas para o indivíduo, as condições externas, criam uma condição para o corpo do sujeito, que é uma condição de alienação desse corpo, né? Ou seja, no Reich, a alienação corporal, né, a angústia, o sofrimento e o tensionamento não são processos naturais, são processos culturais, né, postos por uma realidade externa, né? E o Reich, então, vai denunciar o instinto de morte no Freud como sendo, inclusive, uma interpretação ali de naturalização das guerras que ele estava observando no início do século XX, guerras do sistema imperialista, que é o capitalismo ali, principalmente no início do século XX. E o Reich, então, denuncia o instinto de morte como uma interpretação política, na verdade, e tenta demonstrar, então, a partir do artigo sobre o masoquismo, que, na verdade, não existe instinto de morte. O que acontece é que, na medida em que a realidade externa é uma realidade desagradável, no sentido de uma realidade opressora, por exemplo, violenta, destrutiva, a única possibilidade de descarga do organismo é o autoaniquilamento. Então, o masoquismo no Reich vai ser um mecanismo de descarga, cuja única possibilidade de descarga é a autodestruição do sujeito. Ou seja, no Reich, o masoquismo é um processo sistematicamente social, construído sistematicamente de fora para dentro do organismo, e não um mecanismo natural inerente ao próprio organismo, né? Isso leva o Reich a uma crítica da estrutura social. Por quê? Porque se o sofrimento, no caso, o masoquismo, ou o sadismo, né, a angústia e tudo que a gente pudesse pensar, deriva das condições externas socialmente postas, então vai dizer o Reich, ora, um pensamento clínico que se propõe crítico é necessariamente um pensamento de crítica das estruturas sociais, né? Então, aquilo que no Freud aparece como um processo de naturalização, isso está lá na primeira aula que a gente fez, no Reich aparece como um processo social que deve ser criticado. Então, se eu penso a autonomia do sujeito, ou mais do que isso, a emancipação do sujeito, se a gente puder pensar assim, dentro da clínica, esta perspectiva clínica me leva a uma perspectiva também de crítica social, porque no final das contas, aquele movimento de comprometimento do corpo, das sensações, da experiência humana, emocional, etc. Aquele comprometimento que eu observo dentro da clínica, na verdade, ele tem origem do lado de fora das portas da clínica, no mundo colocado, né, para nós. E aí, ou seja, a crítica do Reich não é uma crítica da natureza humana, né? A crítica do Reich é uma crítica de sociedades patriarcais, né? Sociedades patriarcais são, basicamente, sociedades estruturadas no poder, onde grupos controlam o poder sobre as coisas e, ao controlar o poder sobre as coisas, controlam as pessoas, né? Então, ao deter poder sobre coisas, detém-se poder sistematicamente sobre pessoas, né? Ou seja, são sociedades estruturadas em mecanismos de violência, né? Toda sociedade patriarcal está sistematicamente estruturada sobre mecanismos de violência, né? Ou o que a gente chama de antagonismos sociais, né? São sociedades antagônicas, né? O que significa isso? Significa que as forças da própria sociedade se voltam contra os sujeitos que delas participam, né? Sociedades estruturadas em antagonismos sociais, né? Isso vai ter origem em um determinado momento da história da humanidade, onde sociedades tribais, coletivamente geridas, algumas matriarcais, etc., vão concentrando o poder nas mãos de chefes masculinos, de homens. Esses homens, eles controlavam, eles faziam a guerra, na verdade, mas eles não controlavam as tribos, ele não controlava a tribo internamente.
Então, o homem ele tem um papel em sociedades não patriarcais, ele tem um papel nessa época, né? Isso remonta aí, mais ou menos... Existem algumas sociedades ainda hoje que não são patriarcais, mas, historicamente, a construção do patriarcalismo remonta aí a uns... a depender do lugar, 5, 6, 7, 8 mil anos, a depender de onde a gente contar. Mas o fato é que, nesse movimento, grupos masculinos que controlavam a guerra, eram chefes guerreiros, por exemplo, dentro das tribos, começam a adquirir muito poder na medida em que as guerras entre as tribos vão avançando. E o problema passa a ser o seguinte: a guerra entre as tribos passa a determinar se uma tribo seria escravizada ou se uma tribo seria escravizadora. Então, nesse cenário, é que a figura masculina vai ganhando força dentro da tribo. Por quê? Porque na medida em que as tribos guerreiam entre si e esse processo avança, o papel do homem, no sentido daquele que detém a força da guerra, passa a ganhar poder dentro da tribo. E aí, na medida em que as tribos vão vencendo, sendo derrotadas ou sendo vencedoras nas guerras, as tribos vencedoras passam a escravizar as tribos perdedoras, as tribos derrotadas. E nesses cenários, a figura masculina, detentora da guerra, vai ganhando muito poder dentro da tribo. E uma tribo que antes era uma tribo baseada no tipo de gestão coletiva, de igualdade social, etc., vai concentrando poder naqueles homens que detêm o poder da guerra e naqueles homens que detêm o poder sobre as coisas. Então, quanto mais avançam as guerras entre as tribos, mais essas figuras masculinas dominam a guerra e dominam os resultados da própria guerra. Por exemplo, controle sobre os escravos. Né? Começa a aparece por exemplo, aí a escravização, que não existia antigamente. Né? Então, tem aí a origem, controle sobre as coisas e controle sobre as pessoas. Né? Aparece aí a escravização, aparece aí a submissão e o controle do corpo da mulher, né? Mas aparece a própria divisão interna de poder dentro das próprias tribos. Né? Então, grupos, olha como isso é atual, né? Os grupos dominantes controlam as coisas, por exemplo, controlam a terra, controlam os instrumentos, controlam a guerra necessariamente, e ao mesmo tempo controlam os outros grupos sociais. Né? Então, o grupo dominante sempre exerce controle sobre a propriedade, de modo geral, seja a terra, seja os instrumentos, seja os escravos, quando tiver escravos, e controlam necessariamente, exercem poder social, necessariamente sobre outros grupos. Tá? Ou seja, sociedades antagônicas são sociedades onde as forças sociais se voltam contra os sujeitos que vivem dentro delas. Tá? E são todas sociedades estruturadas no domínio do corpo, né? Seja no domínio do corpo do trabalho, seja no domínio do corpo sexual também, né? Na medida em que trabalho e sexualidade são processos de criatividade e construção do ser humano, processos de expressividade, de expressão do ser humano. Né? E o que vai acontecer? Sobre sociedades antagônicas, sobre antagonismos sociais, a gente faz uma fixação da nossa libido nessas relações. Né? Então, a gente fixa a nossa experiência de prazer nas relações existentes. Né? Ou seja, a gente fixa a nossa energia de prazer em relações sociais que são relações violentas, né? Ou que são relações que se voltam contra nós, por exemplo, né? Ao mesmo tempo. Isso gera uma divisão do sujeito, essa divisão do sujeito, uma alienação do sujeito, da unidade do sujeito. O Reich vai entender o sujeito como uma unidade corporal, né? Uma estrutura vegetativa, psíquico-vegetativa, muscular. Isso gera uma divisão entre aquilo que seriam as possibilidades pessoais do sujeito, de existir, ser, crescer, se desenvolver, etc.,
e aquilo que são exigências sociais postas por esses antagonismos, né? Ou seja, um sistema de alienação, né? Então, a gente fixa nossa energia e a nossa expectativa de prazer, né? Um encaminhamento da pulsão, né? Nessas relações de poder postas e que nos alienam em termos de possibilidades pessoais. E essa divisão do sujeito, né? Essa alienação do sujeito, ela significa uma construção de um sistema de couraças, né? Um encouraçamento aí vai ser um sistema de encouraçamento muscular, um sistema de encouraçamento psíquico, que permite a nós, dentro dessas relações antagônicas de violência, que se voltam contra nós mesmos, permita a nós sobreviver e viver dentro desse tipo de relação. Tá? E o Reich vai dizer uma coisa muito interessante, que é sobre ideologia. Né? Ele vai dizer, o caráter é a expressão material da ideologia. Né? O que é ideologia, gente? Ideologia seria a expressão do poder dos grupos dominantes. Né? A ideologia seria a expressão do poder dominante na forma de ideias. Né? Mas o que o Reich chama a atenção, e o que é muito importante, é que os grupos socialmente dominantes, eles não controlam necessariamente as ideias. Né? Eles controlam antes a própria realidade. Então, por exemplo, grupos dominantes controlam a terra, e não a ideologia da propriedade privada da terra, por exemplo. Né? Eu costumo sempre dizer o seguinte, né? Os banqueiros controlam os bancos, não a ideologia financeira. Agora, o fato deles controlarem os bancos faz com que eles também controlem a ideologia financeira, como a gente vê no dia a dia. Então, vai dizer o Reich, a ideologia, como um sistema de explicação aparentemente razoável sobre a realidade, na verdade, expressa o conjunto dos poderes dominantes. Né? Ou seja, a ideologia ela está encarnada no corpo na estruturação dos caráteres. Porque é a ordem do caráter, mais do que um conjunto de ideias, é o conjunto de tensões musculares e encoraçamentos psíquicos que permite que a gente aceite determinadas formas de poder social ou não aceite. Tá? Então, isso é muito interessante, porque às vezes a gente fala de ideia, né? Parece que as ideias são um sistema de coisas vagando no ar. Né? E falar de ideia, e falar de pensamento, ou falar de ideologia, né? Como expressão ideal dos poderes dominantes, né? Umas ideias dominantes postas, né? Mais do que uma abstração, na verdade, é um conjunto de significa analisar um conjunto de processos reais. E o Reich diz, o processo ideológico não está apenas um conjunto de ideias, né? Ele está na própria organização do caráter em todo o sistema de tensões que a gente carrega no dia a dia. Né? Ou seja, isso é interessante porque o domínio, o caráter, e pensar a estruturação de caráteres, significa pensar como a ordem social se impõe como domínio sobre o corpo. Né? E não apenas como domínio sobre ideias, de um ponto de vista abstrato. Tá? Soco, você vai ver sua porta. Acho que alguém abriu. É a Vânia. Vânia, por favor, desliga o microfone. Muito bem. Ou seja, o Reich coloca a organização do caráter primeiro como uma expressão da estruturação social sobre o sujeito, né? Como uma expressão da estruturação de violência sobre o sujeito e, por consequência, como expressão de alienação do sujeito. Tá bom? Então, isso tudo significa, esse sistema patriarcal significa justamente esse processo de alienação do corpo, que é mais do que alienação mental apenas, é um processo de dominação social. Né?
Isso é bastante importante. Tá? Muito bem. Esse esquema sobre o patriarcalismo ele é importante, mas se vocês repararam, ele é também bastante, ele é muito pouco também, né, em termos de análise, né, de compreensão social. Né? Ele é um esquema muito genérico. Né? A gente precisa dizer que patriarcalismo é esse. Né? E aí o Reich vai dizer, é uma sociedade capitalista. Né? E é aqui que as coisas pegam. Né? O que é o capitalismo? Entre as diversas aproximações que a gente poderia fazer, o que é o capitalismo? Pessoal, o capitalismo não é relação de consumo, tá bom? O consumo é um dado do capitalismo, assim como o dinheiro é um dado do capitalismo. Tá? Toda a sociedade humana consome de alguma forma. Né? Assim como muitas sociedades humanas tiveram também uso de dinheiro, por exemplo. Então, não é o dinheiro em si a caracterização do capitalismo. Né? Ainda que sejam dados importantes, a gente possa analisar isso, eles são dados superficiais do sistema social. Eles expressam uma certa superfície do sistema social, que pode ser importante em diversos níveis, mas está ainda no nível da superfície. Né? Por exemplo, representado pela ideia de fetiche. Né? O que é o fetiche da mercadoria, pessoal? E o que significa fetiche? Fetiche da mercadoria não é um desejo pela mercadoria. O que significa fetiche? Fetiche significa que aquilo que eu observo imediatamente ou superficialmente esconde uma série de processos que transcorrem por detrás dele. Ou seja, o fetiche expressa uma série de processos que eu não enxergo imediatamente, mas que transcorrem e são determinantes por detrás daquilo que eu observo, né? Imediatamente. Por exemplo, pensando no fetiche freudiano. Né? O que é o fetiche freudiano? O fetiche freudiano é justamente essa expressão de um desejo reprimido e recalcado que esconde justamente esse processo do recalque inconsciente. Né? Então, o fetiche pela mão, fetiches por mãos, fetiches por pés, fetiches por coisinhas, e assim sucessivamente, escondem os processos que transcorrem por detrás deles. Do ponto de vista sociológico, a gente tem que o Marx chamava, e o Reich trabalha nessa linha, o que o Marx chamou um dia de fetiche da mercadoria. Tá? E tem um texto, depois, para quem tiver interesse, tem um texto do Zizek sobre isso, que é interessantíssimo, que chama Marx, Inventor do Sintoma. Né? A ideia de fetiche é muito anteriormente desenvolvida pelo Marx, que é justamente esse problema, né, de que aquilo que eu observo imediatamente esconde processos que não aparecem, e depois também desenvolvido por Freud no âmbito da clínica. Né? Aquilo que eu observo esconde os processos que eu não esconde por trás daquilo que eu não enxergo. Né? E essa é a grande sacada. Né? Essa é uma sacada interessante aqui para nós também na clínica, né? Porque reparem o quanto a gente na clínica trabalha com essa perspectiva abertamente, né? Conscientemente, claramente com essa perspectiva, de que há algo que eu observo ali e que não aparece para mim, que transcorre por detrás, e socialmente a gente perde esses processos. Né? A gente perde essa perspectiva quando analisa muitas vezes, quando olha socialmente as coisas. Né? Então, na clínica, eu sei que eu tenho um tipo de fetiche que esconde as coisas da realidade, a realidade mais profunda por detrás, e socialmente a gente, às vezes, trabalha no nível do próprio fetiche. Né? Essa é uma questão interessante. Então, se a gente pensar em sistema social capitalista, e o Reich está trabalhando com essa leitura,
o consumo, dinheiro, circulação, etc., são sintomas de uma ordem social, né? O problema é o que corre por detrás disso. O problema é qual é a chave mais profunda desses dados. Então, vamos lá. Capitalismo, gente, nesta linha, seguindo esse problema, capitalismo é destruição de laços de proteção coletiva. Eu vou dar alguns exemplos aqui só para ver se isso fica mais claro. Aonde o capitalismo chegou, ele destruiu laços de pertencimento, laços de proteção coletiva. Por exemplo, pensa nas tribos aqui da América do Sul, da América Central, na época da ocupação, das invasões dos europeus, né? Nas tribos que eles encontraram quando eles chegaram aqui, né? Ou nas tribos africanas, né? Nas sociedades coletivas tradicionais africanas, né? Durante toda a ocupação, toda a invasão da África. Pensa nas sociedades tradicionais encontradas na Ásia, por exemplo, né? Ou mesmo no sistema feudal, né, que o capitalismo substituiu na Europa, são todas sociedades vinculadas, onde o sujeito ele pertence a uma relação social. O que significa isso? Significa que o sujeito de uma tribo latino-americana, o sujeito de uma tribo africana, o sujeito de uma sociedade coletiva ou de uma sociedade tradicional asiática, por exemplo, ele pertence à tribo por condição prévia. Ele pertence à tribo, né? Ele está vinculado a laços tradicionais, históricos tradicionais, religiosos, etc., que fazem com que ele pertença previamente àquela condição social. E, ao pertencer ao vínculo social, ele, então, faz as coisas que aquela sociedade faz. Ele trabalha, produz, ara a terra, faz os rituais, as danças, os laços afetivos, quando tem casamento, quando não tem, etc. Mas primeiro ele pertence, e ao pertencer ele, então, faz outras coisas. A organização do capitalismo é justamente a destruição de todos esses laços de pertencimento. Por quê? Porque aonde a organização do capitalismo chegar, seja nas Américas, seja na África, seja na Ásia, ou mesmo dentro da Europa, o que ele faz? Ele ocupa militarmente uma região, ele toma as terras, a terra é uma chave importante, toda a sociedade humana, historicamente, sempre esteve amarrada na terra, né? E mesmo hoje, né? Também está. Ele ocupa militarmente, ele toma as terras, ele comercializa essas terras que não eram comercializáveis, comercializa essas terras, escraviza ou expulsa das terras aquelas pessoas que ele encontrar por lá. Isso você vai ver onde? Na Ásia, na África, na América, na África e na Ásia. Ou seja, em todo lugar onde o capitalismo chegou, você vai ver esse processo, né? Ele comercializa as terras, ele expulsa ou escraviza ou expulsa aqueles antigos moradores daquelas terras nas comunidades tradicionais, e submete essas massas de pessoas ao assalariamento. Quer ver um exemplo disso? Pega o exemplo europeu, do sistema feudal. Como é que se dá a transição do sistema feudal para o sistema capitalista? Você tinha um senhor feudal e tinha um senhor feudal e um servo. O servo, ele pertence à terra e pertence ao senhor feudal. Ele está ligado a laços de proteção e pertencimento feudais. O que faz a organização capitalista? Ela compra aquela terra, ela transforma aquela terra em uma terra mercantil, ela pega esse camponês, olha só, pega esse camponês, arranca esse camponês da terra, expulsa esse camponês da terra, e a mesma coisa vai servir as tribos americanas, tribos africanas, comunidades tradicionais na Ásia. Ela pega esse camponês feudal, por exemplo, saca ele da terra,
como se fosse uma abdução alienígena, por exemplo, transforma aquela terra numa terra comercial e joga esse sujeito numa estrada. E aquela terra passa a ser uma propriedade privada, porque alguém comprou, ou fraudou, isso tudo está misturado. Né? Eles compravam as terras, fraudavam as terras, expulsava as massas de camponeses da terra, camponeses europeus, né, da terra, feudais, expulsava e jogava ele nas estradas. Aparece aí uma série de histórias contemporâneas, que são aquelas histórias, por exemplo, do Robin Hood. O que era o Robin Hood? O Robin Hood é aquele sujeito com um monte de outros sujeitos vagando pelas estradas, que ficavam jogados nas florestas, e montavam lá, se reuniam e passavam a assaltar, né, caravanas, vilas, senhores, nobres, etc. Nasce aqui essas histórias. Né? Histórias, por exemplo, como João e o Pé de Feijão, né? João e Maria, por exemplo, que é essa experiência dessa massa de pessoas expulsas de laços de proteção coletiva. Né? E a mesma coisa, de maneiras diferentes, vai ser feita nas Américas, na ocupação da África e na ocupação da Ásia. Né? Então, existe uma certa ideia, né, sobre o capitalismo, né, que é muito engraçada. Assim, parece que um dia as pessoas decidiram trocar coisas, e aí elas começaram a comprar e vender coisas, para nascer o capitalismo, então assim, uma loucura, né? Não faz nenhum sentido, não é isso. Né? São relações de poder que estão se estabelecendo. Né? E elas se fazem justamente, principalmente a partir desses mecanismos. Né? Então você vai ter massas e massas de pessoas que vão sendo jogadas ou arrancadas dos laços de proteção coletivas e jogados numa posição, olha que coisa, que tem um ponto importante, jogada numa posição de liberdade. Essa palavra é um problemaço. Por quê? Porque quando o sujeito era expulso de uma terra feudal, por exemplo, e jogado numa estrada, ele passa a ser entendido como um sujeito livre. Por que ele é um sujeito livre? Aqui que é o pulo do gato. Ele é um sujeito livre porque ele não está preso à terra e ele não está preso a nenhum laço de proteção coletiva. No caso, por exemplo, o senhor feudal. Então, ele aparece como um sujeito livre. Por que é um sujeito livre? É o sujeito que não está nem preso à terra, nem preso a nenhum laço de proteção. Que é a leitura, se vocês perceberem no dia a dia, é a leitura que está posta no dia a dia. Se o sujeito não tiver nada hoje no meio da rua, ele é livre. Uma leitura liberal, né? Ele é livre. Por que ele é livre? Ele é livre porque ele não está preso a nada. E a sacada importante é que é justamente essa. Isso é uma relação de poder. Porque você está jogando essas massas e massas de pessoas justamente fora de laços de proteção coletiva, justamente numa posição social onde ele não tem nada. Então, ele não tem a terra, por exemplo. É uma questão estrutural. Ele não tem a terra. Né? Ou seja, se ele é expulso dos laços, jogado numa situação onde ele não tem nada, a única coisa que ele tem é trabalho. A única coisa que ele passa a ser a partir daí, se ele não está preso a nada, se ele não está vinculado a ninguém, se ele não tem um pedaço de terra, se ele não tem nada, isso nós estamos falando das massas e massas, hein? Nós não estamos falando de meia dúzia de comerciantes ou de proprietários das cidades, etc., aqui, século 1600, 1700, 1800. Nós estamos falando das massas sistematicamente. E o mesmo processo serve, por exemplo, à ocupação na América, por exemplo, e na África. É a mesma coisa, igualzinho. Né, com características diferentes. Né? Quando um holandês ou um francês, por exemplo, ocupava uma região da África e dominava uma tribo, ele entrava com armas, expulsava as pessoas da terra, matava uma massa gigantesca, o que não morria, uma parte ele escravizava, a terra ele comercializava. Tem vários detalhes aí que eu não vou entrar, mas a terra ele comercializava, e aqueles que não foram escravizados, ou na África, aqueles que não foram escravizados ou que não morreram, adivinha o que viraram?
trabalhadores. Ou seja, o capitalismo, ele é uma ordem de redução da existência do sujeito ao trabalho. Por quê? E o chamado trabalho livre. Não é que o trabalho é livre porque o sujeito, então, passa, então agora eu vou escolher onde eu vou trabalhar. Não é isso, né? O trabalho é livre porque ele não está vinculado a nada. E, ao não estar vinculado a nada, o sujeito é apenas trabalho, né? Porque, na verdade, alguém precisará trabalhar. Então, você vai ter massas e massas de uma classe. Olha que coisa curiosa. Você vai ter massas e massas de uma classe que não existia, mas passa a existir a partir daqui. A classe do trabalho. A classe cuja única condição da existência é ser trabalho. Né? Por que é ser trabalho? Porque não há nenhuma outra relação de pertencimento. Né? Então, uma categoria que o Lowe usa, que é a categoria, por exemplo, do isolamento, eu vou até falar um pouquinho depois, mas a categoria do isolamento, por exemplo, que o Lowe usa bastante nos textos dele, passa a fazer todo o sentido a partir daqui. O isolamento tem condições socialmente postas, concretas, não é uma questão subjetiva, é uma questão objetiva, é uma questão da dinâmica social que constrói esse isolamento. Ou o sujeito é trabalho, ou o sujeito não é nada. Né? E aí, ao ser trabalho, ele entra no circuito geral de mercadorias. Por quê? Porque o trabalho também é uma mercadoria. Né? É uma mercadoria especial, como a gente costuma dizer, é uma mercadoria produtora da riqueza, efetivamente. Né? Mas, para existir, ele entra o quê, então? Essas massas e massas, né, de pessoas, isso vai se generalizar para todos nós. Né? Se você não conseguir vender seu trabalho como terapeuta, você não é nada. É mais ou menos isso. Né? Essa massa de trabalho que vai se generalizando, ela passa a existir como mercadoria dentro do circuito geral de mercadorias. Então, o trabalho a qual o sujeito é reduzido, ele é uma mercadoria trabalho. Né? Então, ele circula, para existir, o sujeito circula como mercadoria dentro de um rol gigantesco de outras mercadorias. Né? E só a partir da medida, e só na medida em que isso aqui é importante para onde a gente vai chegar, só na medida em que o sujeito se negocia como mercadoria trabalho, é que ele encontra um lugar de pertencimento. Quer ver um exemplo disso, que eu acho interessante? Assim, por que as classes médias colocam os filhos nas escolas particulares? As classes médias colocam os filhos nas escolas particulares porque, inconscientemente, ela não tem análise desse processo. Mas, inconscientemente, digamos assim, ela sabe que ela precisa dar condições para os filhos delas adquirirem uma posição de valor como mercadoria trabalho. Então, eu ponho meu filho na escola privada, se eu tiver condições de fazer isso, em geral as classes médias vão fazer isso, para que ele adquira uma valoração maior na circulação de mercadorias de modo geral. Repare que não tem nada a ver com meritocracia o processo inteiro. O processo é o seguinte: a partir de uma posição na distribuição da renda, eu procuro me valorizar como mercadoria trabalho dentro do circuito de mercadorias. Né? Então, repare que a individualidade do sujeito é absolutamente irrelevante para o processo como um todo. Não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é a disputa por um lugar na circulação de mercadorias, cuja finalidade é ser uma mercadoria mais valorizada. Né? Não tem nada a ver com individualização ou qualquer coisa assim. Então, na verdade, o processo capitalista é um processo de destruição da individualização. Né? Ou seja, repare o seguinte, e aí, como mercadoria trabalho,
mais ou menos valorizada, você recebe o seu valor como sujeito social, que é o dinheiro. Então, o pagamento que você recebe em função de um determinado trabalho, de uma valorização do seu trabalho, da sua mercadoria trabalho, que é o que o sujeito é especificamente a mercadoria trabalho, fora disso ele não é nada. A valorização que você recebe a partir dessa posição na economia, ela te permite indicar o seu nexo social. O que é que indica o nexo social da gente? O quanto dinheiro eu carrego no bolso. Então, o tanto de dinheiro que eu carregar no bolso indica o meu tipo de pertencimento social. E só isso. Né? Isso tem a ver com eu conseguir circular como mercadoria. Essa é a questão. Né? Ou seja, repare o seguinte, por que a gente consome? A gente consome, diria o Marx, as mercadorias não vão com pernas próprias ao mercado, alguém precisa carregá-las. Né? Então, o ser humano ele carrega a si próprio como mercadoria e ele carrega as outras mercadorias que precisam circular para se realizar. Né? Realizar como valor e permitir ali a realização do capital, a acumulação das taxas de lucro e a realização do capital. Mas todo o processo decorre independente da subjetividade humana, independente da individualidade humana. Porque dentro do processo geral de circulação de mercadorias, o indivíduo é uma mercadoria entre tantas outras. Não é? E quando a gente troca mercadorias, quando a gente consome, né? Qual é a aparência imediata das coisas? A aparência imediata é que é um ato de vontade. Né? Só que essa é apenas uma aparência imediata. Independente do ato de vontade aparente, todo o processo de circulação acontece independente do sujeito. Por isso que nesse limite, nessa posição, não há consumo consciente. Tanto que quando você olha no dia a dia, não tem consumo consciente. Né? Porque a vontade individual ela é uma mera aparência de um processo muito maior que decorre independente dos sujeitos. Né? Então, repara o seguinte, uma relação entre pessoas aparece como uma relação entre coisas. Né? Toda relação capitalista, que é uma relação entre pessoas, aparece como uma gigantesca relação entre coisas. Por quê? Porque a ausência absoluta de controle sobre qualquer processo desse que está colocado aqui. Por que a absoluta ausência de controle sobre o processo social? Porque o sujeito é reduzido a trabalho, a uma mercadoria. Então, qual é a única coisa que você tem acesso, de modo geral? A ser trabalho como mercadoria. Então, você não tem controle sobre a estrutura de produção, você não tem controle sobre o sistema financeiro, você não tem controle sobre a produção agrícola, você não tem controle sobre a produção industrial, você não tem controle sobre a produção tecnológica. Tudo isso funciona como forças autônomas, cujo sujeito humano é uma mercadoria dentre essas todas. Né? Onde é que está isso? Muito bem desenhado no cinema, por exemplo, Matrix. Matrix 1. É justamente isso. Né? Você tem todo um sistema que aparentemente espelha a vontade dos sujeitos e quando observado aquilo que transcorre efetivamente por detrás, todo o sistema funciona independentemente das vontades individuais. Ou seja, uma relação entre pessoas aparece como relação entre coisas, uma gigantesca relação social baseada num fetiche, né? Numa ausência de contato, né? Uma grande fantasmagoria, né? Um grande processo de abstração social. Né? Por que abstração social? Porque todos nós havemos de concordar aqui que o sujeito não é uma mercadoria. Né? O sujeito ele é uma unidade corporal, com emoções, com criatividade. Mas, dentro desse circuito social, o sujeito é reduzido a uma mercadoria. Ou seja, se eu considero o sujeito como sendo aquilo que ele não é,
como uma mercadoria, entre outras tantas mercadorias, eu estou criando uma abstração social, uma desconexão. Faz sentido? Uma desconexão social, né? Uma desconexão com os processos da realidade. Olha que interessante esse processo, né? Isso que a gente fala tanto na clínica, né? A desconexão com os processos da realidade que a gente observa na clínica, ela é antes uma desconexão com os processos da realidade socialmente posta, né? Porque na medida em que eu sou reduzido a uma mercadoria, e na medida em que eu só existo como uma mercadoria, e eu me negocio como mercadoria o tempo todo para poder existir, ou seja, ausente de qualquer laço de proteção coletiva, de qualquer laço de pertencimento, eu estou criando uma abstração sobre a minha existência, né? Reduzindo a minha existência a um dado mercadológico, né? Isso significa ausência de contato sistemático com a realidade. Ou seja, a desconexão que a gente observa na clínica, nos diversos contatos possíveis que a gente observa na clínica, ela é antes uma desconexão socialmente posta, né? Ou como o Zizek diz no texto, né? A abstração que eu observo no sujeito é antes uma abstração social, ela tem que ocorrer antes socialmente, né? Ou seja, uma gigantesca... A sociedade capitalista é um gigantesco processo de descorporificação. Descorporificação. Baseada no fetiche, baseada numa relação abstrata, socialmente abstrata, baseada numa fantasmagoria, né? São categorias que a gente usa muito na clínica, né? Mas reparem que são categorias sociológicas, né? Fetiche, abstração, fantasmagoria, né? São categorias clínicas importantes, o Reich usa muito, o Lowen usa muito, Freud, obviamente, usa muito. São categorias sociológicas, os processos que se dão na sociedade, né? Essa questão da descorporificação, né, ou da ausência de contato, né, da ausência de uma sociedade cuja a dinâmica social escapa do controle dos indivíduos, né, cuja a existência do sujeito e as finalidades da existência do sujeito escapam das suas mãos, né? Pensa um pouco nessa questão do petróleo que está posta aí hoje. O que é o petróleo? O petróleo é uma mercadoria, né? O petróleo não é uma estrutura de energia importante para se pensar uma sociedade, para se pensar o futuro, para se planejar, para se organizar uma sociedade racionalmente. O petróleo não é isso, o petróleo é uma mercadoria, né? Pensando um pouco nesse processo atual aí que a gente está vivendo sobre o petróleo, por exemplo, né? A questão da privatização do petróleo, né? É um pouco isso, um gigantesco processo de descorporificação, de ausência de contato, né? O petróleo é uma mercadoria, você é uma mercadoria. Se você não puder pagar R$10 no litro de gasolina, você quer ande a pé, problema seu, por exemplo. Se a comida fica mais cara porque a gasolina passou, o diesel passou a custar R$8, isso é problema seu, se você não pode tocar. Se você tiver um nexo social, que é o dinheiro que te permite trocar, que te permita comprar comida na medida em que o diesel foi para R$8, esse seu nexo social te garante algum pertencimento. Se você não puder, problema seu, não tem problema nenhum. Mas se eu passar fome, não tem problema. É o que você observa justamente no dia a dia, né? Então, muito mais do que relação de consumo, o fetiche da mercadoria esconde os processos de abstração social, de redução do sujeito, que transcorrem por detrás dele. Ou seja, o Lowen fala muito de alienação, mas a palavra alienação é uma palavra abstrata. O termo correto, pessoal, é coisificação. O que ocorre no sistema capitalista é um processo de coisificação, que é a redução do sujeito à mercadoria, né? Outros laços sociais ocorrem de outras formas. A especificidade do capitalismo é justamente esse processo de coisificação, né? Porque na medida em que ele é uma mercadoria entre tantas outras mercadorias, né,
ele está sendo coisificado, né? Por exemplo, tem um autor que ele diz assim: as mercadorias trocam olhares sedutores. Né? Por quê? Porque a coisificação é tão profunda, tão significativa, que a subjetividade do processo social é como se fosse uma subjetividade das coisas. Né? É só você passear no shopping center, por exemplo, e você vai perceber isso. Né? Parece que as coisas têm subjetividade. Né? A bolsa tem subjetividade, a carteira tem subjetividade, a camisa... Né? E há um processo de sedução, né? Emocional, cujo sujeito é a mercadoria, não é o ser humano. Né? Isso pensando num sistema de consumo cotidiano, por exemplo. Né? Se a gente fosse pensar numa sociedade livre, né? Uma sociedade livre teria que pensar um alto nível de desenvolvimento tecnológico e um alto nível de desenvolvimento do trabalho. Né? Repare que no capitalismo, todo desenvolvimento tecnológico tem como única finalidade permitir a acumulação de capital. Se a vida melhorar, sorte. Se piorar, tanto faz. Se você observar nos últimos 40 anos, o absurdo nível de desenvolvimento tecnológico nos últimos 40 anos, quais foram os níveis de melhoria das condições de trabalho? Nenhum. Em todos os níveis você vê uma depreciação absoluta. Eu não estou falando da América Latina, não. Pode olhar para os Estados Unidos, você vai ver a mesma coisa. Na Europa, a mesma coisa. Né? Eu não vou considerar a Ásia, porque a Ásia tem processos bastante diferentes aí. Mas se a gente pensar no mundo ocidental, controlado pela burguesia especificamente, o processo de desenvolvimento tecnológico é absurdo, absurdo, mas ele não serve ao desenvolvimento humano. Essa é a questão. Por quê? Porque o humano é mercadoria, o humano não é o centro do negócio. Né? O humano ele é um elemento mercadológico de acumulação de capital. Né? Então, trabalhar sistematicamente, todos trabalham e trabalham sistematicamente cada vez mais intensamente, mais tensionadamente, mais angustiadamente. O Lowy fala em estado de emergência, né? O estado de emergência é cada vez mais constante. O Lowy falava isso em 1970. Né? Imagina só hoje, estado de emergência. Né? Com um nível de desenvolvimento tecnológico absurdo, capaz de resolver todos os problemas que a gente poderia resolver. Mas não é disso que se trata. Então, o processo não é um processo de alienação, é um processo de coisificação. Né? Essa é a grande sacada. Uma sociedade necessariamente estruturada em classes, porque o domínio da propriedade é um domínio fundamental. Né? O domínio da propriedade é o domínio decisivo sobre todos esses processos que a gente está olhando. Ou seja, é uma sociedade estruturada em classes. A posição de classe do sujeito é uma posição na propriedade, e a propriedade é a imposição de poder. Né? Então, gente, quando a gente fala de propriedade, a gente não está falando de apartamentos se o sujeito tem um apartamentinho, se o sujeito tem um carro, nós estamos falando de domínio de larga escala, de muita terra, muita indústria, muita tecnologia, domínio do sistema financeiro, por exemplo. Né? Então, toda essa ordem social ela passa por essa divisão de classe. Então, a posição de classe ela é muito importante. Né? Você tem hoje no mundo, por exemplo, mais ou menos, uns 2.000 bilionários, mais ou menos, no mundo hoje, controlam todos os processos sociais. 2.000 bilionários no mundo, hoje, na época da pandemia, enriqueceram 40%. Os bilionários controlam 2.000 pessoas, controlam as bolsas de valores, as moedas, os estados, controlam a tecnologia, os encaminhamentos da tecnologia, né? Controlam a guerra. Dão golpes de Estado aonde eles querem dar golpes de Estado. Quem conhece o Elon Musk
sabe que o Elon Musk declarou abertamente que eles ajudaram a dar o golpe na Bolívia, porque na Bolívia tem uma reserva de lítio gigantesca, e essa reserva de lítio gigantesca que eles usam para fazer bateria, os carros elétricos, né, teria que estar disponível ali num governo que fosse favorável a eles. Um governo boliviano não era um governo favorável a eles, em 2016, eu acho, golpe na Bolívia, 17. O Elon Musk mesmo disse, a gente dá um golpe lá mesmo e pronto. É isso. Né? Então, toda ordem passa pela divisão de classe. Isso apareça para mim claramente ou não. O sujeito tenha consciência disso ou não. Né? E como dizia, a gente falava agora há pouco, né, o Reich põe a mesma questão. A classe dominante controla os recursos reais da economia, né? Controla os recursos sociais da economia concretos, né? E ao controlar os recursos concretos, controlam também os recursos ideológicos, subjetivos, etc. Né? E aí, por fim das contas, a gente tem uma fixação, então, naquele esquema da fixação, a gente tem uma fixação da nossa energia de prazer nesse esquema de coisificação. Né? Então, é muito claro quanto a gente se vincula, né, às nossas expectativas de prazer, a nossa energia, a nossa organização corporal, a nossa carga, as nossas tensões dentro dessas relações de coisificação. Daí toda a lógica da ideologia do consumo que vocês veem aí no dia a dia. Mas não só nisso, né, gente? Uma série de fetiches aqui que tem a ver com essa fixação coisificada da libido, um certo fetiche sobre o indivíduo que a gente observa no dia a dia, né? Uma certa celebração, fetichizada do indivíduo, né? Como se fosse uma sociedade que pudesse garantir qualquer tipo de individualização, efetivamente, uma certa fetichização dos direitos humanos, por exemplo, da própria democracia, etc. Né? Diria o Reich, né? Não é uma sociedade democrática, é uma sociedade, uma plutocracia. Né? Você tem grupos que controlam sistematicamente os pontos centrais da ordem do poder. Né? E as escolhas cotidianas, que parecem ser escolhas individuais, estão na casa do fetiche, na verdade, né? Escondendo os processos que transcorrem por detrás delas. Né? E quanto mais o processo social se aprofunda, mais a gente vê como isso é claro, né? Como as decisões sociais do capitalismo escapam sistematicamente das necessidades, né? das pessoas, de modo geral. Né? Muito bem. O que isso tem a ver com Lowen? Isso tem a ver com Lowen. Eu tenho feito algumas aproximações já, né? Mas o Lowen, ele traz uma série de categorias sociológicas que são interessantíssimas, que são essas aqui em vermelho. Né? E a partir dessa leitura do Reich, está presente no Reich, né? De que o capitalismo é a redução do sujeito à mercadoria-trabalho, ou seja, um processo de abstração social, essas categorias do Lowen passam a fazer todo sentido. Mas só a partir dessa posição do Reich. Então, a gente tem que aproximar o Reich com o Lowen para fornecer para o Lowen essa base sociológica, que é a redução do sujeito ao trabalho, essa abstração social, esse processo de descorporificação, desconexão social, que é o capitalismo, desconexão dos processos concretos da própria vida, e colar isso no Lowen, então, nessas categorias que o Lowen traz durante toda a sua obra. Né? Em todos os textos, o Lowen vai trazer isso, que são, por exemplo, essas são as principais, né, que eu separei, são o isolamento, né, um estado constante de isolamento, uma situação constante, um estado constante de estranhamento. Né? O isolamento tem a ver com a distância do contato com o outro, da segurança do contato com o outro, da segurança do vínculo, da possibilidade de confiança, etc.
O estranhamento tem a ver com essa dificuldade de se identificar não é bem uma boa palavra, mas de se enxergar no mundo, né? Essa sensação que a gente vê muito nos pacientes, né? De não pertencimento, e é justamente isso, né? De não pertencimento a nada e nem a lugar nenhum, sim, é isso mesmo, não tem pertencimento, né? A ausência de sentido nas atividades, porque todo o processo escapa sistematicamente, né? A questão do esvaziamento das imagens, né? O mundo visto como imagens também faz todo sentido, né? Dentro desse processo de descorporificação, ou melhor, de ausência de contato com a realidade, que é o capitalismo, né? No qual o capitalismo submete o sujeito, né? Essa ausência de contato com a sua própria realidade, de coordenação com a sua própria realidade, etc. Isso nós estamos falando em termos sociais, né, gente? A questão não é se eu procuro emprego aqui ou ali, ou se eu faço um curso aqui ou ali. A questão é mais profunda, né, no sentido de que os processos sociais não passam pelo nosso controle. Essa é que é a questão. Tá? Aí tem uma coisa interessante aqui sobre essa questão da imagem, que eu queria fazer só um adendo rapidamente. Repare que, se o sujeito é mercadoria, a gente vai ter o corpo é visto como o corpo é um objeto de sofrimento. Então, o corpo ele é rebaixado no nível social analítico. O corpo é rebaixado como uma coisa secundária, como uma coisa objeto a ser usado, né? A gente vê muito isso na questão da sexualidade, né? O corpo é rebaixado como um objeto de uso, seja para o trabalho, seja para algum tipo de gratificação sexual coisificada, e há uma hipertrofia das ideias, né? Há uma hipertrofia do processo mental, né? Então, isso tem muito a ver com essa desconexão com a realidade, essa desconexão do contato com a realidade, né? O corpo vira uma coisa reduzida, secundária, e a realidade vira uma hipertrofia das ideias, né? Das imagens, das ideias, das imagens, como se o mundo todo, como se a realidade se desenrolasse a partir da consciência, né? Como se a realidade se desenrolasse a partir das imagens que eu faço sobre a realidade. Isso é muito visível também nos pacientes, né? Essa hipertrofia da imagem, das ideias, né? Isso é ausência de contato com a realidade, né? Ausência de contato que é social, né? Mecanização dos processos e um constante estado de emergência de um corpo que precisa sobreviver como mercadoria, né? Então, você perceba que todos esses elementos que o Lowen traz, como que são categorias sociológicas importantíssimas e tal, mas elas dependem dessa aproximação com o Reich, né? Porque essa discussão da redução do sujeito a trabalho no Lowen, ela não aparece, não tem isso, tá? Não tem isso no Lowen, né? Então, no Lowen, você vai ter uma coisa que eu chamo de uma ambiguidade, né? O Lowen, ele tem um potencial crítico muito grande, muito forte, muito profundo. O Lowen, ele é um autor materialista, né? Quando ele diz que ele usa uma expressão que eu gosto bastante, né? A luz nunca pode ser mais forte do que a fonte de energia que a gera. Ou seja, a subjetividade, as experiências subjetivas, os traços da linguagem, etc., eles dependem de traços anteriores que os determinam, né? Assim como a própria estrutura psíquica no Lowen depende da estrutura corporal, né? Depende desse corpo, da forma como se organiza esse corpo. Ou seja, ele é um autor materialista, ou seja, os processos têm que ser determinados objetivamente.
E o Lowen é um autor profundamente crítico, né? Ele é um autor profundamente crítico na medida em que ele tem uma abordagem clínica profundamente crítica, né? Porque ao denunciar os comprometimentos corporais do sujeito, o Lowen critica aberta e diretamente todo o sistema que ancora no sujeito, também ao mesmo tempo, né? Ou seja, eu costumo dizer que o Lowen tem uma clínica. A clínica do Lowen é uma clínica sistematicamente crítica dentro do seu processo clínico, né? Dentro do seu processo técnico, dentro da sua força técnica, etc. Vanderlei, só interrompendo um pouquinho, nós já estamos para 10 minutos para as 10. Ah, sim, eu vou fechar. Tá bom. Vou fechar. Bem. Vanderlei, antes Oi. de você fechar, deixa eu só fazer uma... Não é nenhuma pergunta, é só uma colocação para ver se eu vou nesse caminho, né? Que eu gosto muito desse seu caminho. Diga. Quando você fala do Lowen como crítico, eu penso sempre em alguns psicanalistas dessa escola mais crítica também, e me vem à cabeça o Deleuze. E um professor que eu tive citou uma vez, numa palestra dele, o Gregório Barenblit, citou uma frase que você hoje me fez voltar para ela com tudo, assim, estou dentro dela com muita força. Ele disse assim: uma vez criado o dinheiro, e ele tendo virado a medida de todas as coisas, ele esvaziou todos os outros corpos. E o único corpo cheio, então, na sociedade capitalista é o dinheiro. Uhum. Faz sentido isso para você? É essa crítica que você vê no Lowen também, né? Sim, sim. Eu acho que nessa perspectiva, né, de que o dinheiro ele é um processo que esconde processos subterrâneos. O dinheiro ele é um dado da realidade que esconde os processos por detrás. Porque o dinheiro só se torna um elemento, só se torna uma potência social quando o dinheiro precisa ser um representante da circulação de pessoas e de coisas. Então, o sujeito não é o dinheiro, né? O sujeito não é o dinheiro. O sujeito, na verdade, é um processo de coisificação, né? E aí você tem uma generalização do dinheiro, então, como o meio que vai dizer, no lugar de cada um, né? E aí ou seja, o dinheiro ele esconde o esvaziamento dos corpos. Essa é que é a sacada, né? Por isso que é aquela história, né? Isso é meio moralista, né? Não gosto muito, mas faz algum sentido. Quanto mais dinheiro o sujeito acumula, muitas vezes menos prazer ele tem. Por quê? Porque, às vezes, o processo de acumular dinheiro é um processo de aprofundamento da coisificação. Ou é um aprofundamento da coisificação, ou é um aprofundamento da própria desconexão. Né? O sujeito pode desconectar e, de qualquer maneira, é um aprofundamento da coisificação e, muitas vezes, acompanhado de desconexão. Né? Mas o dinheiro esconde isso. Acho que isso é interessante, né? Muito legal, porque pode levar, inclusive, a um desgaste tal dessa acumulação que chega no ponto que chegou, em que não é mais possível, por exemplo, o bilionário já está neste grau e não tem mais ninguém com poder aquisitivo para comprar mais nada, o sistema acaba, né? O sistema que estava baseado nessa troca, não tem mais troca daí, né? E é muito difícil, porque como são corpos esvaziados, como é que eles vão se preencher de novo, né? Nem o bilionário não está preenchido de jeito nenhum, né? Não, também não. A diferença entre os bilionários e os milionários e o resto é que ele concentra o poder.
Então, o sofrimento aparece de uma maneira diferente, né? Por isso que a crítica, né, a crítica sobre a burguesia, né, que são grandes milionários e bilionários, a crítica dos capitalistas e da burguesia, né, que são os mesmos grupos, não é uma crítica moral. É uma crítica sobre o fato deles, por concentrarem, por controlarem a propriedade, de modo geral, controlam os destinos da humanidade. Né? Sistematicamente podem sofrer efetivamente, mas tem uma distinção importante que é a distinção de poder. Né? Colocam o dinheiro em função de levar o homem para a Lua, passear, fazer dar voltinha, em vez de proteger a Amazônia, né? Que é muito mais... Seria muito mais importante para prevenir o esvaziamento dos corpos. Né? Sim, por isso que... a reprodução capitalista ela não tem nada a ver com humanização. Isso é uma ilusão. Né? E faz todo sentido essa discussão da coisificação. Porque os corpos são corpos produtivos, são trabalho, mais do que trabalho, são mercadoria-trabalho, e a finalidade dos corpos, de modo geral, é reproduzir o sistema social, de acumulação. Né? Na medida que o sistema social acumula, se realiza a acumulação de capital e concentração de capital, esses capitalistas têm dificuldade de reinvestir no sistema. Né? Então, você cria, gente, não é que você não cria... Você cria espaços de renda, mas você cria muito mais gente fora dos espaços de renda do que espaços de renda efetivamente. Né? Isso é observável no mundo capitalista inteiro hoje. Né? Você vê o declínio sistemático da qualidade de vida nos Estados Unidos, por exemplo. Não estou falando da América Latina. Né? Mas você sabe, Oleia, que mais do que falar do dinheiro, eu gosto muito de falar da tecnologia, eu acho mais concreto. Sabe? É a tecnologia, o dinheiro é um instrumental para movimentar os recursos tecnológicos, essa que é a sacada, né? Então, é a tecnologia que é usada como mecanismo que se volta contra nós. Então, ao invés da tecnologia criar melhores condições de trabalho, ela expulsa massas do trabalho e o sujeito, uma massa fica desempregado, o outro passa a trabalhar 12 horas por dia, por exemplo. Se o sujeito não tem dinheiro, não tem acesso à renda, né? Não tem dinheiro para comprar mercadoria, sei lá, por exemplo, comprar comida, saúde, educação, habitação, etc., o que eles fazem? Eles vão fazer passeio na Lua, por exemplo, com a tecnologia. Então, eu invisto nos passeios extraterrestres, por exemplo, em foguetes e tal, e todo mundo diz que é mais bonito isso, não sei o que e tal, porque não interessa investir aqui. Por isso que o Reich dizia, que o controle do processo social pela sociedade é fundamental. E o controle do processo social é controle sobre a tecnologia, é controle sobre a propriedade, é controle sobre os recursos industriais, tecnológicos, etc., num sistema de gestão social coletiva que faça com que a tecnologia não siga o enriquecimento dos ricos e a gestão do caos. Essa que é a sacada. Porque a tecnologia, sob a ordem do domínio capitalista, é o enriquecimento dos ricos e a gestão do caos. Né? Ou alguém consegue dizer que o mundo capitalista hoje é melhor do que era 50 anos atrás? Não, essa é a falácia, né? Essa é a falácia. Porque, na verdade, a única coisa que veio do avanço tecnológico foram migalhas, né? Sim, você tem coisas. São Sim. migalhas perto Sim. do que é necessário, né? Por que ainda não é um problema de estar totalmente resolvido o problema da energia? Por que não, né, não está resolvido o problema da poluição, né?
tem tecnologia para isso, já tem. Todo Mas só que tipo só de problema. chegam migalhas para o dia a dia, para o cotidiano das pessoas, né? Sim, não é que você não tem melhores, você tem avanços aqui e ali, mas sistematicamente seria muito difícil dizer que o mundo é melhor hoje. E uma forma de pensar isso que é interessante é a questão da expectativa. Quem hoje, na Europa, nos Estados Unidos e na América, pode dizer que tem uma expectativa de que o amanhã será efetivamente melhor, né? De que o futuro que o capitalismo tem para oferecer é um futuro efetivamente melhor, com grandes esperanças. Nada. Eles mesmos dizem que não, né? Agora, claro, né, Vanderlei, a gente já viveu esse dualismo, né? Capitalismo e comunismo. O comunismo também já se provou uma saída bastante comprometida e complicada, né? Que, na verdade, eram os mesmos detentores no final, né? Só mudava de endereço a acumulação. Então, parece que tem que melhorar o capitalismo, né? Talvez não se trate de jogar ele fora, mas criar alguns mecanismos aí para que ele não vire essa reprodução da coisificação, né? Teria que radicalmente mudar esse sistema de acumulação. Eu concordo contigo. O problema é que radicalmente mudar é radicalmente mudar. Então não é mais capitalismo, entendeu? Porque Mas capitalismo... não sei como vai chamar, né? Porque aquela polarização capitalismo e comunismo se provou bem falaciosa, né? Parecia que ia resolver, né? Então, mas eu sugiro que se mude o comunismo. Boa. É minha sugestão, né? Porque se a gente pode consertar o capitalismo, já que O nós Reich estamos já nessa... fez isso, Marina, ele tentou, ele escreveu um puta livro sobre Eu isso. sei disso, muito bem, mas não continuemos na luta. Então, porque quem foi aplicar o projeto dele lá, que até tentou, que eu acho que foi o Gorbachev, tentou na União Soviética, sofreu as mesmas pressões, né? Daquilo que o Vanderlei chamou da classe dominante, né? Também tem uma classe dominante no comunismo. O problema é esse, né? Criou-se uma classe dominante. Então, vamos ver se a gente... Vamos pensar na autorregulação, né? Vamos pensar na coisa mais, talvez mais anárquica mesmo, mas eu fico mais com a autorregulação, gente. Esse é o conceito que eu acredito, como indivíduos e como sociedade, sabe? Eu não sei se eu estou sonhando, se é utópico, mas se é para ter uma utopia, a minha é essa. Não poderia dizer, né? É que esses temas puxam uns temas complexos, né? Bom, a gente já fez a pausa, né? A gente já está na parte das conversas, certo? Será que alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu uma mãozinha ali da Renata. Renata está com uma mãozinha há horas ali. Renata, é sobre esse tema, eu só quero comentar sobre esse tema rapidamente, se for sobre isso, senão... É sim, é sim. Então vai lá, fala. Me lembrou um documentário que eu vi que se chama Teoria Sueca do Amor. Não sei se vocês já viram. Onde esse pesquisador vai fazer... Ele faz um paralelo entre a riqueza e individualismo. E o que acontece com as sociedades que vão enriquecendo mais, que é a Suécia, e o que ele encontra lá, ele é um sueco, o que mais acontece são pessoas idosas que morrem sozinhas. E o problema da assistência social é que, geralmente, essas pessoas morrem, elas ficam semanas, meses mortas e ninguém sabe, porque os suecos não se encontram mais,
eles têm o maior banco de inseminação artificial, as mulheres se autoinseminam, e o oposto disso seria são os jovens hoje suecos que saem se fazem propostas de ir para a floresta, passar finais de semana onde eles ficam se tocando, onde eles se abraçam, onde eles conversam, eles falam das dores e tal, onde falta a bioenergética, né? Ou, sei lá, nosso trabalho psicocorporal. E é bem isso, acho que o que a Leia e vocês dois estavam discutindo, esse distanciamento, assim, a morte, né? O distanciamento da alma, a pulsação que diminui e com a riqueza, né? Com essa ideia de riqueza, né? Era isso. Esvaziamento dos corpos, né? Isso, exatamente. Vazio de alma, né? O capitalismo, ele é uma espécie de condenação ao vazio. Você pode experienciar essa condenação ao vazio morando num bom apartamento, você pode vivenciar essa condenação ao vazio, como a maioria das pessoas morando numa favela, né? Mas ele é um sistema de condenação ao vazio porque é justamente essa destruição de qualquer tipo de laço de pertencimento, né? Ele depende disso. Por exemplo, quando você pensa no sistema público, como o sistema europeu, ou como a questão do SUS aqui, ou, por exemplo, a questão de uma empresa, uma Petrobras, como uma empresa pública, isso são problemas para o capitalismo e ele tem destruído isso, vocês têm reparado? Ele tem destruído, inclusive, o sistema social europeu, que é um sistema público ali que quebra um pouco, digamos, constrói algum tipo de universalização, né, o sistema social na Europa. Ele tem sido destruído, tá bom? O grande exemplo é os Estados Unidos, não tem pertencimento de nada. Se você não tiver dinheiro, você não é nada, né? Essa questão, por exemplo, da privatização de tudo que é público no Brasil, essa questão da gasolina agora. Então, o capitalismo ele é justamente essa destruição. Você pode estar dentro de uma posição de renda um pouco melhor, pode fazer parte de uma certa classe média, por exemplo, às vezes a renda pode aumentar um pouco, mas ele é sistematicamente isso, né? E a tendência dele é uma tendência de aprofundamento desses conflitos. Por isso que vocês veem que nos últimos 40 anos, por exemplo, qual foi a perspectiva que o capitalismo colocou que fosse uma perspectiva otimista, né? Nenhuma. E nós não estamos falando da América Latina, nós estamos falando da Europa e dos Estados Unidos. Às vezes não é nem exemplo de nada, porque lá nunca foi um grande lugar de expectativa, a não ser na propaganda e no cinema, né? Mas mesmo na Europa, onde um dia se imaginou que pudesse se controlar a tendência do capitalismo, a concentração do capital e ao desemprego e às crises, né, econômicas e sociais, mesmo na Europa, o Estado Social tem sido destruído, né? Vocês estão vendo agora o que está acontecendo na Europa, né? Inclusive um sistema de ameaças de uma guerra nuclear. É isso que o sistema pode oferecer, né? Eu não sei se vocês já viram aquele filme de Hollywood, aquele filme O Elysium. O que é o Elysium? O Elysium é um filme de Hollywood, lá, que o Wagner Moura, acho que faz uma participação, onde eles fazem um condomínio fora do planeta. Eles fazem um condomínio fora do planeta, um condomínio de luxo, lá se usufrui do que há de melhor, e o planeta Terra vira uma espécie de terra de exploração, uma grande colônia, onde o povo trabalha e luta, trabalha e luta, né? Mas pode dizer, nossa, mas isso é uma utopia, uma coisa que não faz nenhum sentido, você ter um condomínio e o resto do mundo um buraco de guerra, violência e atraso. Gente, o mundo é assim.
né? Você tem dois grandes condomínios, que é a Europa, de modo geral, e as classes privilegiadas nos Estados Unidos. O resto do mundo, se você pegar a África, se você pegar a Ásia, tirando os países socialistas da Ásia, aí que vem a questão, né? Mas se você pegar a América, toda a América, e a África e uma parte da Ásia, que não passou por revoluções socialistas, como a China, por exemplo, é um grande cenário de caos, guerra, violência e subdesenvolvimento. Para esses caras, na expansão dos conflitos do capitalismo, das crises do capitalismo, para esses caras fazerem um condomínio fora do planeta e transformar isso aqui num palco de extração de riqueza, eu não acho que é tão difícil isso. E essas viagens que eles têm feito já para fora do planeta indicam absolutamente isso. Então, eles não têm o que oferecer. O que eu quero dizer é o seguinte, Léia, sobre isso, é que eu acho que não é possível reformar esse sistema. E ele demonstra isso, sabe? Ele demonstra Tem que isso. implodir. Não é possível reformar esse sistema, sabe por quê? Porque ele funciona desta forma. Essa é que é a questão. Ele funciona assim, né? E o comunismo, eu queria só colocar duas questões, ver se o pessoal quer perguntar também, mas rapidamente. O comunismo, assim, primeiro que eu não gosto de usar a questão do comunismo pelo termo, pela palavra, né? Porque a palavra comunismo é uma palavra muito, muito maltratada, né? A questão do comunismo é que você tem que ter um sistema social cuja gestão da riqueza e da tecnologia sirva ao desenvolvimento social. É isso. Eu não acho que as experiências socialistas são fracassadas, eu não acho. Eu acho que as pessoas têm uma certa impressão que é assim. Ou melhor, elas têm uma certa visão de que você tomar o poder e construir uma nova sociedade, isso teria que dar certo no dia seguinte. É super difícil. Né? Acho que o processo é super complicado. Né? Mas se você pegar, por exemplo, os países atrasados no capitalismo, que deram saltos sistemáticos de desenvolvimento, todos eles são socialistas. Né? Se você pegar a União Soviética, gente, a Rússia de 1917, ela era um buraco feudal. Né? A Rússia de 1917 era um buraco feudal, era um país com uma taxa de analfabetismo na faixa de 80%, uma faixa de industrialização na faixa de 10%, 12% em 1917. Eles fazem uma revolução socialista em 1917. Em 1945, 27 anos depois, a Rússia emerge como uma potência global. 27 anos depois, pessoal. O Brasil e toda a América Latina, sob o manto do domínio norte-americano, tem 130 anos de república. Nos últimos 30 anos, o Brasil foi de 22% de industrialização, nós estamos batendo 8% de industrialização hoje. Né? Porque pior do que ser um país capitalista é ser um país capitalista subdesenvolvido. Não existe país em desenvolvimento, isso é ilusão. O que existe são países subdesenvolvidos e países desenvolvidos. Né? A condição do Brasil é pior ainda, porque a elite brasileira se beneficia do atraso. Essa é a sacada. Né? Vanderlei, nós vamos ter que parar. O grupo já está achando que já passou muito do tempo. Nós já estamos com 10h20 da noite. Que peninha, né? Está tão quentinha a discussão. A gente poderia ficar até às 11. Né? Mas deixa eu só fechar esse pontinho. Deixa eu só fechar esse ponto. Tá? A Rússia emerge como potência. Com todas as dificuldades que teve, todas as dificuldades, descaminhos, problemas.
porque você transformar o mundo é absolutamente difícil, né? Se você pegar a questão da China hoje, a China está atravessando os Estados Unidos em termos de economia global. É a única economia planejada do mundo hoje, sistematicamente planejada, é a China. A China tem uma economia de mercado, a China tem uma economia de mercado. Mas todo o controle da economia chinesa é feito pelo Partido Social, pelo Partido Comunista, né? Então, com todas as dificuldades e com todas as necessidades que a gente tem de repensar todo o processo, a palavra comunismo não ajuda muito. O que a gente tem que pensar são que a gente precisa organizarmos o poder, organizarmos para tomar o poder de tal forma que se consiga gerar ou gerir a tecnologia de acordo com as necessidades sociais. Essa que é a questão. É essa a questão. Vanderlei, perfeito. Só vou contar uma anedota. Você sabia que não pode falar em energia e bioenergética na China? Eles têm um grupo de bioenergética lá, tem uma sociedade que está se formando, mas a palavra não pode ser bioenergética, porque não pode falar em energia. Quer dizer, é um país comunista que tem uma autocensura já também muito grande em relação às palavras. Você falou da palavra, né? No maltrato da palavra comunismo, o maltrato da palavra energia também é muito grande. Então, na China não pode falar que faz terapia bioenergética. Ela tem um outro nome lá, mas é bioenergética. A Diana Guest e o Scott Baum vão lá treinar os grupos para virarem terapeutas bioenergéticos, mas não pode chamar assim. Mas tem uma questão, viu, Leia? Tem uma discussão que diz que são os comunistas que criaram a repressão. Isso não é verdade, né? A China, antes dos comunistas, era tão repressora quanto. Eu vou dizer para vocês um lugar que é tão repressor, portanto, onde tem a absoluta ausência de liberdade de expressão nos Estados Unidos. Porque o Julian Assange está sendo extraditado da Inglaterra para os Estados Unidos por ter denunciado os crimes do coisa. Então, a questão não é essa. A questão é sobre que sistema de gestão social da tecnologia a gente quer. Essa é que é a questão. Pode trocar a palavra, comunismo, seja qual for. E as dificuldades do caminho a gente vai ter que resolver. Essa é que é a questão. Ok, então. Então, vamos Muito parar bom, por hoje, né? Agradecemos muito, Vanderlei, o histórico, as críticas que fizeram da sua apresentação foram muito positivas, né? Atendeu. Eu agradeço, bastante, obrigado pela né? Foi paciência de legal. vocês. E grato também por aguentar assim, a nossa coordenação, ajudando, no intuito de ajudar você também, né? Claro, claro. Um abraço, então, a todos. Obrigado por todos que participaram. Obrigado, aqui, viu? né? Boa noite a todos. Boa noite, Obrigado. Boa gente. noite, Obrigada, obrigada. obrigada, Gente. Vanderlei. Obrigada. Foi sensacional. E obrigada, Muito bom. Carlos. Obrigada, Carlos. Valeu, também. Carlos, sim. Obrigada, Carlos, por nos organizar. Nada. Vanderlei, você devolve para mim? Tá. Deixa eu achar. Onde é que estava isso mesmo? Nos 2 pontinhos no meu vídeo. Os 3 pontinhos à direita. Ah, no seu vídeo, é verdade. É. Bom. Pronto, devolvido. Teve muitas falas legais aqui, né? Que eu estou lendo aqui, né? O Rodrigo está dizendo que ficaria até as 3 da manhã. A Glória falou que o consumo em si já é uma repressão e tanto, a ideologia do consumo. Rodrigo não. Né? Rodrigo. Vanderlei não veio, não. Não? Mas aqui estava escrito que ele passou para você. É? Ah, sim. Aqui Sim. também. Para mim também já foi, viu, Carlos? Deixa eu ver, vou tirar o...